Bom, gente, então vamos falar sobre receita pública, beleza? Então bora lá, sem perder tempo, vamos verificar aqui as informações pertinentes ao tema. Gente, é o seguinte, quando nós tratamos a respeito de receitas públicas, precisamos levar em consideração que as receitas públicas, elas têm o que nós chamamos de formas de ingresso. Então, as receitas, elas ingressam, vamos dizer assim, né, no orçamento, elas ingressam nas contas públicas, na contabilidade pública. E aí, nós teremos essas formas de ingresso. A primeira forma de ingresso que nós temos das receitas públicas são as chamadas receitas orçamentárias. Então, visualiza aí comigo o que significa isso, receita orçamentária, tá? As receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício. Pessoal, para quem não sabe, exercício aqui, tá? Significa o exercício financeiro, tá? Vou colocar aqui, ó, exercício financeiro. Trocando em miúdos, é o ano de arrecadação. Porque o que a gente tem, na verdade, durante o ano? Nós temos a arrecadação. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil, que começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, tudo bem? Então, isso nós chamamos de exercício financeiro. Então, nós vamos ter disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício financeiro, tá? Bom, e aí, a consequência disso é que vai se constituir como um elemento novo para o patrimônio público, tá certo? É a mesma coisa, por exemplo, de você estar trabalhando, chega no começo do mês, você recebe ali o seu salário. Então, consequentemente, você está tendo ali o quê? Um elemento novo, algo que está fazendo parte agora do seu patrimônio. Assim também são as receitas orçamentárias. Logo, é um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Veja bem, pessoal, na administração pública, os governos, né, eles terão o quê? Políticas públicas. Políticas na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, infraestrutura, segurança e tantas outras coisas. Então, como que eles vão fazer para viabilizar a execução dessas políticas públicas? Obviamente que precisam justamente do quê? Das receitas, dos recursos. São vários tipos de receitas, de recursos que nós vamos ter, né, dentro da administração pública, entrando nos cofres públicos, ok? O que nós chamamos aí de receitas orçamentárias, tá bom? Bom, continuando, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade, evidentemente. Essas receitas, elas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentando assim o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso que eu acabei de comentar, tá bom? É o seguinte, o que vai acontecer, né? Você vai ter uma fonte ali de recursos pertencente ao Estado. O Estado, isso vai integrar o patrimônio público como um saldo financeiro que vai ser utilizado aí para as ações do governo, para as ações, para os programas, para as políticas públicas, para a manutenção dos serviços, para a melhoria dos serviços, tudo bem? E essas receitas, elas estão sendo arrecadadas no exercício financeiro, porém, elas foram previstas na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E isso existe um princípio, que nós chamamos de princípio da universalidade, que significa dizer o quê? Que todas as receitas previstas precisam constar na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Talvez você assistindo a essa aula, talvez você não tenha ainda visualizado, assistido aulas de princípios orçamentários. Então é importante que quando você puder, assista a aula
de aulas de princípios orçamentários, até para você entender um pouco melhor sobre esse princípio da universalidade. Tudo bem? Mas acredito eu que sobre receitas em si, que é o nosso tema, nosso conteúdo dessa aula, você já entendeu o que são receitas orçamentárias. Elas integram o patrimônio, passa a ter um saldo financeiro, né, no cofre público e, consequentemente, esse dinheiro passa a ser utilizado como fonte para as ações, para os programas e para as políticas públicas. Ficou claro isso? Então, beleza. Eu vou dar continuidade aqui, tá, galera? Vamos lá. O que mais nós temos aqui, ó? Então, primeira forma de ingresso, receitas orçamentárias. Guarda isso, tá? Segunda forma de ingresso, ingressos extra-orçamentários, ou também pode cair na sua prova como receitas, tá? Extra-orçamentárias. Beleza? Receitas extra-orçamentárias. O que são receitas extra-orçamentárias? São recursos financeiros que apresentam caráter temporário. E olha que importante agora, hein? Não integram a LOA. Não integram a Lei Orçamentária Anual. O Estado, ele é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Tá bom? Caramba, professor, como assim? Não integra a lei, é mero depositário? Não entendi nada. Calma, você vai entender. Vai por mim, tá certo? Olha só. Modesta parte eu mando bem nisso aqui. Olha só. Modesto, né? Vamos lá. Seguinte. Que a gente tem nessa situação, pessoal? Nós temos um tipo de receita que entra no cofre público, porém não faz parte do patrimônio, não vai fazer parte do patrimônio, não integra o patrimônio, não vai servir de saldo financeiro. Basicamente, a administração pública nem pode utilizar esse dinheiro. Por quê? Porque é uma simples entrada que depois vai ter uma saída, vai sair, entra e sai, né? Basicamente assim. Você, na verdade, o que na verdade nós temos? Um registro contábil, porque se teve uma entrada, precisa ser registrado, mesmo que seja de caráter temporário. Tá, vamos lá para o entendimento. Você já ouviu falar em empréstimo consignado? Já ouviu falar? Já? Empréstimo consignado, você é servidor público, vai até o banco tem uma parceria com a instituição pública que você faz parte, e aí você chega lá e fala assim, olha, eu estou precisando de um dinheiro emprestado, tem condições aí de emprestar 10 mil reais? O banco fala, peraí, você faz o que da vida? Ah, sou funcionário público do órgão público X. Cara, peraí, deixa eu ver. Opa, nós temos convênio aqui, dá pra gente fazer para você um empréstimo consignado. O que é esse empréstimo consignado? Você pega o dinheiro emprestado lá no banco, o banco vai te empresta, né? E depois ele vai precisar dessa grana, não vai precisar de o banco, você precisa devolver o dinheiro, né? Só que aí vai descontar direto da folha de pagamento. Por quê? Porque tem um convênio, o órgão público tem um convênio com aquele banco. Tem várias vantagens. Para você a vantagem são juros, vai ser bem menor, tá? Para a instituição lá, para o banco, né, para a instituição financeira, a grande vantagem é que ela tem certeza absoluta que ela vai receber aquele valor, tá bom? Só que quando você recebe lá o seu salário, já vem descontado lá da folha de pagamento. Quando vem descontado da folha de pagamento, não necessariamente isso automaticamente já vai para a conta do banco. Primeiro é descontado de você, e isso passa a ser uma entrada na administração pública, no cofre público, e aí é preciso contabilizar isso. Isso é contabilizado como receita extra-orçamentária. E depois isso sai da conta da administração pública e vai para o banco. Aí quando isso acontece, nós contabilizamos como uma despesa extra-orçamentária. Então você vê, entendeu o exemplo? Então percebe que esse dinheiro não pertence à administração pública, esse dinheiro não integra a administração pública. A administração pública é um mero depositário, onde você teve uma entrada e depois vai ter uma saída. Então nós chamamos de receitas extra-orçamentárias.
Por isso que quando é devolvido, não precisa de autorização legislativa, diferentemente da receita orçamentária. A receita orçamentária, perdão, a despesa orçamentária que a gente vai falar depois, mas futuramente, ela precisa de uma autorização legislativa. Agora, a despesa extra-orçamentária não precisa. Por quê? Porque é uma simples devolução daquilo que entrou. Então, não há necessidade de autorização legislativa. Estão me entendendo? Tá? Aí é o seguinte, ó, eu coloquei aqui outras situações, tá? Que pode ocorrer de exemplos de ingressos extra-orçamentários ou receitas extra-orçamentárias. Nós vamos ter o depósito em calção ou fianças. Como assim, prof? Peraí, eu não entendi isso aqui não. Calma, eu vou te explicar. Ó, é assim. A administração pública, ela fecha com uma empresa, com uma instituição, para entregar um material, fazer uma obra, um serviço, por meio de licitação. Essa organização, ela precisa estar comprometida que ela vai entregar o serviço, que ela vai fazer a obra. Tudo bem, beleza? Aí o que acontece? O que ocorre, gente? Acontece que essa instituição, como ela tem que ter esse comprometimento, a administração pública fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você tem que me dar uma garantia que você vai fazer esse trabalho. Então eu quero um calção. Calção é a garantia. Só que esse dinheiro é da administração pública? Para pensar. Não, ele integrou naquele momento, mas depois ele vai ser devolvido. Então, não, de maneira geral, não integra o patrimônio. Entendeu? Então entra como extra-orçamentária e depois como receita extra-orçamentária e depois sai como despesa extra-orçamentária. É uma simples garantia. Você deve se lembrar, por exemplo, antigamente a gente falava em cheque-calção. Lembra? Cheque-calção? Você deixava o cheque como garantia, aí depois você ia lá e retirava. Ficava lá como uma garantia. A pessoa nem usava, né? Ficava lá. É mais ou menos assim o depósito em calção ou fianças, ok? Outra coisa também que a gente vai ter aqui, como receita extra-orçamentária, são as operações de crédito por aro. Ficou difícil agora? Peraí. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco para eu colocar essa informação aqui para vocês, tá? Ó, operações de crédito, tá? De crédito, aro. Esse aro aqui, gente, significa antecipação de receita orçamentária, tá? Esse é o conceito que nós temos do tema aqui, ó. Antecipação de receita orçamentária. Uma operação de crédito é quando a administração pública, ela precisa de dinheiro, ela está precisando de grana, então ela faz uma contratação, a administração pública está precisando de dinheiro, ela faz uma contratação de empréstimo, certo? Só que essa operação de crédito com antecipação de receita orçamentária, a administração pública está dando como garantia uma receita orçamentária. E o que ocorre? Ocorre que até o final do exercício financeiro, final do exercício, até final do exercício financeiro, ele vai ter que devolver, vai ter que pagar essa operação de crédito aqui, né, dando aquela receita orçamentária aqui como garantia. Então você percebe que a administração pública está recebendo uma grana, mas que depois ela vai ter que devolver. E uma receita orçamentária que ela teve. Então não está integrando o patrimônio, logo é entendido como uma receita extra-orçamentária. Agora é o seguinte, meu amigo, nada é tão fácil assim, sabe? Toma cuidado, por quê? Porque é o seguinte, nas aulas você vai ouvir falar muito sobre, deixa eu fazer aqui uma linha aqui, para fazer uma separação. Você vai ouvir falar muito de operação de crédito. Operação de crédito. Pô, para aí, professor, você acabou de falar de operação de crédito. Pois é, mas tem uma diferença. Eu posso ter uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária e, nesse caso, esse tipo de operação,
é receita extra-orçamentária. Tá? É uma receita extra-orçamentária. Agora, operação de crédito ponto final, ou seja, uma operação de crédito comum, é uma receita orçamentária. Gente, não dá um nó isso? Fala a verdade, não dá um nó na nossa cabeça? Mas é por quê? Porque a operação de crédito comum, essa sim, ela integra o patrimônio. Porque você não está fazendo uma troca de uma outra receita orçamentária. Simplesmente você está recebendo dinheiro. Claro que depois você vai ter que pagar essa operação de crédito, essa contratação de empréstimos. Mas é diferente da primeira situação, entendeu? Então, eu sei que tem coisas que é difícil às vezes de compreender logo de cara. Principalmente quando a gente está tendo o contato com o tema a primeira vez na vida, tá? Se for o seu caso. O que você vai ter que fazer? Faz a revisão, cara. Revisa isso aqui de novo, assiste novamente, até você guardar, tá? E, a priori, como é o caso de uma prova de concurso que tá logo aí, o que você vai fazer? Decore isso aqui. Operação de crédito aro é uma receita extra-orçamentária. Operação de crédito comum é uma receita orçamentária. Beleza? Tá bom? Guarda que vai dar tudo certo no final das contas. Bom, porque tem coisas que a gente tem que entender, né? E tem coisas que a gente tem que, claro, decorar, memorizar, fixar, tá bom? Só que é o seguinte, além disso aqui, ó, printa aí a tela se você quiser. Ó, você pode printar, tirar uma foto, tá? Porque isso aqui não fica gravado não, tá bom? Ó, além disso, deixa eu voltar aqui na tela normal, nós também temos emissão de papel moeda. Deixa eu só trocar aqui a cor do marca-texto. Ó, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivos financeiros. Ou seja, se precisar emitir papel moeda, né, isso entra é contabilizado como receita extra-orçamentária, tá bom? Guarda, é importante, guarda isso, é muito importante. Beleza? Esses são os exemplos. Ó, operações de crédito, via de regra, classificam-se como receita orçamentária. Porém, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária são uma exceção à regra dessas operações, ou seja, elas são receitas extra-orçamentárias. Tá certo? Bom, aí você tem o artigo 3º, Lei 4.320, que trata do tema. Você tem a Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também trata do tema. Você tem os artigos 165, parágrafo 8º e 167, inciso 10 da Constituição Federal, que também, obviamente, trata do tema, tá bom? Então, esqueminha aqui pra gente, ó. Emissão de papel moeda. Operação de crédito por antecipação de receitas orçamentárias são receitas extra-orçamentárias. Operação de crédito orçamentário é diferente de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Tudo bem? Calção é também uma receita extra-orçamentária. Agora é interessante, no caso do calção, como é uma garantia, essa garantia pode se transformar numa receita orçamentária. Ei, professor, não confunde a minha mente não, pelo amor de Deus. Calma, meu amigo, você vai entender. É assim, ó. O calção é uma garantia que aquela instituição vai cumprir ali o serviço, o contrato. Agora, se aquela instituição cumprir exatamente certinho o contrato, o que a administração pública faz? Devolve lá o calção, aquela garantia, né? Devolve. Então, receita extra-orçamentária vai sair como despesa extra-orçamentária. Agora, se aquela instituição não cumpria, né, o contrato, aquele calção vira uma multa. E ao virar uma multa, ele agora passa a ser uma receita orçamentária, porque as multas são receitas orçamentárias. Tudo bem? Eu sei que é muita coisa, mas com calma, com tranquilidade, você vai indo compreendendo essas informações. Óbvio que a gente vai evoluindo na matéria de orçamento, de administração financeira orçamentária, de finanças públicas e, consequentemente, você vai entendendo cada vez mais sobre receitas e despesas.
Tudo bem? Beleza? Bom, deixa eu fazer aqui um esqueminha visual para ficar mais prático ainda. Você guardar quais são as receitas extra-orçamentárias. Porque, a priori, isso aqui é o mais importante para a gente guardar no momento, tá? Ó, receitas extra-orçamentárias. Ok? Vamos lá. Porque caindo numa prova de concurso, tem que trazer esses exemplos. Não tem jeito, tá, pessoal? Quais são as receitas extra-orçamentárias? Calção, tá? Calção. Emissão de papel moeda. Tem umas regrinhas aí do Sistema Financeiro Nacional. A gente não precisa saber, não precisa estudar. Basta saber que emissão de papel moeda são receitas extra-orçamentárias, tá? Além dessas duas, nós temos o tal do empréstimo que eu comentei, né? Empréstimo consignado. Também passa a ser uma receita extra-orçamentária. E por fim, uma das mais complicadinhas, que dá um nó na nossa mente, mas você vai ter que guardar, são as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. E aí a banca vem e faz uma sacanagem com a gente, né? A banca vai lá e coloca assim, ó, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária são receitas orçamentárias. Aí o camarada que não estudou isso aqui, não assistiu a minha aula, fala assim, ah, deve ser mesmo. Por quê? Receita orçamentária é receita orçamentária? Não. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária são receitas extra-orçamentárias. Guarda esse negócio aí, meu amigo. Tá bom? Pra você não esquecer nunca mais na sua vida. Dá mais um print aí nessa tela, tá? Deixa eu aumentar aqui para você fazer um print aí. Pronto. Faz um print ou... Você está assistindo no computador, no notebook, então você tirou uma foto aí, tá bom? Ou simplesmente copia. Bom, vamos lá, vamos caminhar? Além das receitas orçamentárias, extra-orçamentárias, nós também temos as chamadas receitas intra-orçamentárias. Meu Deus do céu, prof, tem que saber tudo isso? Tem que saber. Infelizmente tem que saber, né? Ou felizmente. O que são receitas intra-orçamentárias? São operações intra-orçamentárias, aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública, integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, do mesmo ente federativo. Por isso, isso aqui é importante a gente guardar, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos. As receitas intra-orçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na modalidade de aplicação 91, integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, que devidamente identificadas possibilitam a anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais. Gente, para você guardar isso aqui é o seguinte, o que você vai ter que lembrar? Receitas intra-orçamentárias é uma receita que ela está se movimentando entre os órgãos e as entidades de um determinado ente federativo. Mas professor, oi meu filho, eu não sei nem o que é um ente federativo. Tá bom, vou fazer um esqueminha aqui para você guardar, tá? Vamos lá. Deixa eu aqui abrir uma tela em branco. Ó, seguinte. Vamos lá. Nós temos a administração pública. E na administração pública, ela se divide aqui em duas partes. Uma que nós vamos chamar de administração pública direta e a outra que a gente vai chamar de administração pública indireta. Ó, isso aqui já é aula de direito administrativo, viu? Isso aqui é o bônus para vocês. Quem que é a administração pública direta, pessoal? A administração pública direta é o DEMO. Ó,
A administração pública direta é o demo, tá? E a administração pública indireta é a outra face do demo. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Ó, aí é o seguinte, o que é o demo? O demo é o Distrito Federal, os estados, os municípios e também a União. Já a outra face do demo são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e também as empresas públicas. Beleza? Legal. E aí, pessoal, o que ocorre, tá? O que ocorre aqui no caso? No caso aqui do Distrito Federal, Estados, Municípios e União, nós vamos chamar eles de entes. São os entes federativos. Tá? Até inclusive pode ser chamado aqui também de entes políticos. Ok? Beleza? São pessoas jurídicas de direito público e são entes políticos. Tem possibilidade aí de criar regras, normas, leis. Desse lado aqui nós temos as chamadas entidades administrativas. Tá bom? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e também empresas públicas. Certo? Então, administração pública direta e administração pública indireta. Legal? Então, os entes federativos. Esses entes federativos, eles terão o quê? Os seus órgãos e as suas entidades, que estarão ligadas. Então, toda a grana que circular nos entes federativos, você não pode, tem que tomar um certo cuidado para não ser contado de maneira duplamente, né? Mais de uma vez. Então, o que acontece? Então, o dinheiro que circular entre os órgãos e as entidades de um determinado ente federativo, logo, elas serão contabilizadas como receitas intra-orçamentárias. Ficou claro agora? Ó, se quiser tirar uma foto, um print, fica à vontade. Certo? Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito do conceito das receitas intra-orçamentárias. O dinheiro que circula entre os entes federativos. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a tela comum, tela normal, onde nós temos, obviamente, o conceito das receitas intra-orçamentárias. Fechou? Então, o que a gente já sabe aqui, ó, dessa aula? Nós já conhecemos as receitas orçamentárias, já conhecemos as receitas extra-orçamentárias e conhecemos as receitas intra-orçamentárias. Legal? Mas eu vou fazer um esqueminha visual para ficar mais fácil para você fixar esse negócio na sua mente, nunca mais esquecer, tá? Quando cair na sua prova, você, opa, já sei, aprendi com o professor Cristiano Silva lá do Vencendo o Concurso. Dá o crédito aqui para mim, tá bom? Por favor. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui um esqueminha visual para vocês. Vamos lá. Tem que abrir aqui uma tela em branco, tá? Então, vamos lá. Nós temos as chamadas receitas públicas, certo? Dentro das receitas públicas, o que nós teremos? Nós teremos as receitas orçamentárias. Mas teremos também as receitas extra-orçamentárias. Beleza? E teremos também aqui, ó, as receitas intra-orçamentárias. Esqueminha aqui visual para a gente entender melhor. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. As receitas orçamentárias são aquelas, né, que integram o patrimônio. Eu não sei se você vai conseguir entender a minha letra aí, ó, mas ó, integram o patrimônio. Ou seja, logo são utilizadas como saldo.
Legal? E, consequentemente, serão utilizadas para financiamento das políticas públicas. Beleza? Fechou? Legal. E as receitas extra-orçamentárias? As receitas extra-orçamentárias, elas não integram o patrimônio. Por quê? Porque a administração pública, nesse caso, é um mero depositário. O dinheiro entra, ele tem caráter temporário, depois ele é devolvido. Certo? Legal. E temos as chamadas receitas intra-orçamentárias. Já as receitas intra-orçamentárias, elas, na verdade, vai ter um código especial para elas. Por quê? Porque elas fazem parte do ente federativo, certo? E estão, na verdade, circulando entre os órgãos e as entidades desse ente federativo. E para não correr o risco de ser contado novamente como uma nova receita, consequentemente, elas terão um código à parte para que não ocorra essa dupla contagem. E aí a gente chama de intra. Intra dá uma ideia de algo interno, né, pessoal? Dá para perceber isso, né? Algo interno, ou seja, algo que, evidentemente, você tem ali circulando, se movimentando dentro daquele ente federativo, tudo bem? Ou seja, os órgãos e as entidades. E aí você elimina a possibilidade dessa contagem. Ficou claro isso? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório para o TRT4, Técnico Judiciário, Área Administrativa. E eu quero, a partir desse momento, mostrar para você as vantagens do nosso curso online completo. Então, se você assistiu o vídeo até agora, não vai embora não, fique mais um pouquinho para que você possa escutar aí a minha proposta, tá certo? Então, bora lá? Rapidamente eu vou mostrar para você aqui as vantagens do curso preparatório, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que você adquirir o nosso curso, você terá acesso imediato, é isso mesmo, já recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar, assistir as aulas, tá? Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas no curso, mais material em PDF. Então, nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá certo? Teoria e questões comentadas. Porém, você também tem o material em PDF, que são os slides que os professores utilizam em aula para você acompanhar da melhor maneira possível. E nós estamos já montando um caderno de questões, aliás, são vários cadernos de questões, porque são separados por matéria, são milhares de questões gabaritadas para você treinar. Qual que é o intuito disso? Você não sair daqui, você continuar conosco, ou seja, você vai ter as aulas, teoria, vai ter questões comentadas, vai ter o material em PDF aí de questões gabaritadas para você treinar e exercitar, porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento, o seu desempenho ficar cada vez melhor, tá certo? Esses cadernos de questões são separados por matéria, então é como se fosse um grande simulado aí com milhares de questões para você treinar, certo? E olha só, gente, na boa, você não vai encontrar preço melhor do que esse. Nós estamos com o valor de lançamento do curso preparatório olha só o valor disso aqui, na boa, R$ 597 seria o valor normal do curso, mas você vai pagar somente R$ 297. É isso mesmo que você ouviu. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Aí tem os juros, né, relacionado às parcelas em até 12 vezes. 12 parcelas de R$ 29,65 no cartão de crédito, tá bom? Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link. Vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso preparatório. Vai ter um botão lá amarelo, vai clicar nesse botão e vai preencher os seus dados, tá bom? Efetuar a sua matrícula, escolher a forma de pagamento e pronto, como eu falei, acesso imediato. Mas se mesmo assim, depois de tudo que eu já te expliquei, mais a página lá do curso,
Você ficar com alguma dúvida? Não tem problema. Faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos esclarecer todas as suas dúvidas. Tá aí o número, ó, 11 94783 8693. Estaremos à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero você dentro da plataforma, hein? Valeu, um abração!